Olá pessoal, meu nome é Marcos Siqueira e neste vídeo irei falar um pouco sobre a importância de termos uma regulamentação sobre o tratamento e captura de dados pessoais e também sobre os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, lei que vai atender essa demanda. Esse material faz parte de um evento que a CPD Informática fez aqui em Brasília, em parceria com a Camai Technologies. O evento foi dividido em duas partes, essa que vou falar agora e uma segunda parte sobre os produtos de segurança da Akamai, que não irei abordar neste vídeo, tá? Bom, em um segundo momento, pretendo fazer um outro vídeo para tratar de forma mais aprofundada a LGPD e os desafios para as áreas relacionadas à TI. Eu acho que é uma dúvida muito comum sobre isso, então eu vou fazer um outro vídeo mais detalhado sobre a LGPD e a TI. Vamos lá então. Eu vou começar com esse videozinho, que eu acho que alguns de vocês já conhecem, que mostra a evolução da nossa mesa de trabalho. Veja que todas as ferramentas externas vão sendo incorporadas inicialmente dentro de notebook. Ferramentas de arquivamento, de comunicação, memorandos, aparelhos de fax, até as coisas pessoais, como a foto do pet, vão para dentro do notebook. Sei lá, lista de compras, tudo. Tudo vai sendo incorporado no notebook por meio de aplicativos. Isso é muito prático. Nossa vida hoje é uma vida muito prática. A vida no mundo digital é muito prática. Acabaram-se as filas, acabaram-se as demoras. Hoje relacionamos com o mundo através dos aplicativos. É um fato, quer você goste ou não, é assim que o mundo hoje se configura, através de aplicativos. Esse vídeo acaba em 2014, né? Se você ver aqui embaixo, 2014. Vamos para 2019. Se pensarmos hoje, nos dias atuais, nós temos um único aparelho, um único dispositivo portátil que fica dentro dos nossos bolsos e permite essa interação com o mundo. Desde acesso à nossa conta bancária até a foto de nossas férias, passando por toda a comunicação falada e hoje principalmente escrita, né? Está ali, acessível, com um simples toque na tela de nossos smartphones. Então, pessoal, lá no evento eu fiz uma pergunta que eu vou repetir aqui. Qual o número total de celulares ativos ao redor do mundo? Pense no número. Já pensou? Eu vou dizer para vocês que lá no evento não chegaram perto da resposta. Vamos a ela. Olha só, são 8,6 bilhões de celulares que existem conectados, né, com rede no mundo, sendo que somos 7,6 bilhões de pessoas no planeta. Tem mais celular do que gente na Terra. É lógico que muitas pessoas usam mais de um aparelho, isso aparece no dado abaixo aqui. Ou seja, temos 5 bilhões de assinantes. Mas que corresponde, se você fizer a conta aqui, a 58% da população mundial. Nunca antes na história da humanidade houve um dispositivo portátil capaz de nos conectar com pessoas e serviços do mundo inteiro. E mais do que isso, nunca antes houve um canal capaz de receber informações em tempo real de serviços, de notícias, de pessoas conhecidas, desconhecidas e filtradas de acordo com nossos interesses, ideologias, gostos, aspirações. Afinal, quando a gente usa esse aparelho, estamos informando para a rede os sites que visitamos, nossos parentes, nossos amigos, que filmes assistimos, que livros lemos, onde nós moramos, os lugares que frequentamos para fazer negócio, para lazer, o que nós compramos e o que queremos comprar ainda, né? Para onde viajamos, nossa religião, orientação filosófica, política, o que gostamos, os conteúdos que damos like. Ou seja, é um calhamaço de informações sobre nossas vidas, elas são enviadas diariamente para a internet. E todos nós sabemos que informação é poder. Percebam então a importância de termos regras sobre o uso desses dados? Bom, para exemplificar, vamos dar um exemplo prático que aconteceu. O caso Cambridge Analytica. É um caso que ficou famoso e inclusive motivou o depoimento do Mark Zuckerberg lá no Senado norte-americano. No topo do iceberg aqui, ó, à vista de todos, o que nós temos? O feed do Facebook, que exibe informações de amigos, informações patrocinadas e também informações filtradas por algoritmos da plataforma. São aproximadamente 10 mil fatores analisados para decidir o que exibir na sua timeline. Bom, o caso da Cambridge, ele começa na parte oculta do iceberg, aqui embaixo, ó.
Tá vendo? Um pesquisador da Universidade de Cambridge fez um aplicativo, This is Your Digital Life, onde o usuário respondia algumas perguntas para obter um gráfico e informações sobre sua vida digital. E para isso permitiu que o aplicativo capturasse seus dados. Nessa brincadeira, foram 270 mil pessoas que usaram o app. Além disso, o Facebook permitia a obtenção de dados dos amigos, que elevou e muito o número dos dados obtidos pelo pesquisador. De 270 mil, passou para 50 milhões de pessoas. Pense comigo, a população norte-americana é de mais ou menos 327 milhões de pessoas, sendo aproximadamente 220 milhões de eleitores. Como lá o voto não é obrigatório, o comparecimento às urnas gira em torno de 160 a 200 milhões de eleitores. Ou seja, contando que o aplicativo foi direcionado para o público norte-americano maior de idade, o pesquisador conseguiu dados de 25 a 30% do eleitorado. Um bom número, né? Aliás, um ótimo número. Até digamos que nada errado. Até o momento em que o pesquisador vende esses dados a uma empresa chamada Cambridge Analytica. E é bom citar que essa empresa, apesar do nome ser o mesmo, não tem nenhuma relação com a Universidade de Cambridge, onde ele trabalhava. É uma empresa privada que trabalhava com marketing político. Com os dados em mãos, a Cambridge Analytica desenvolveu um algoritmo capaz de mapear a personalidade e a inclinação política através dos dados comprados do pesquisador, que foram obtidos de onde? Do Facebook, daquele app lá atrás. Desse app aqui, ó. E com isso, a Cambridge Analytica conseguiu enviar para o feed de notícias propaganda política direcionada ao perfil psicológico e orientação política do usuário. Né? Vamos dar um exemplo. Digamos que tal pessoa defende causas do meio ambiente em seus posts, curte publicações desse assunto, enfim, de alguma forma tem essa preocupação. Esses dados foram obtidos. O algoritmo, então, direciona em seu feed uma matéria ou um artigo em que o candidato X defende essa bandeira, de alguma forma. E o candidato Y ataca a mesma bandeira. Entendeu? Mesmo que seja apenas uma pequena matéria, um artigo de um blog, etc., que de repente nem expressa o pensamento dos candidatos. Vocês sabem, no Facebook, o que vale é a ideia expressa na chamada da matéria. Quase ninguém vai lá e abre a matéria para ler na sua totalidade. Ou seja, com essa inteligência e o uso desses dados, eu posso mostrar a face do candidato que interessa para cada usuário, de acordo com o seu perfil, e posso ocultar a face desse candidato que ia desagradar esse eleitor. Genial, não? E uma coisa bem interessante, esse artigo, que na rede social começa como algo patrocinado, mas o que acontece? Sempre que você recebe um conteúdo que tem a ver com o que você se identifica, o que você faz na hora? Você compartilha aquilo. Aí o conteúdo deixa de ser patrocinado, deixa de ser uma propaganda e passa a ser a sua opinião, que vai para seus amigos e com o seu aval. E normalmente nossa rede de relacionamento tem um pensamento próximo ao nosso, semelhante ao nosso. Com isso, os 50 milhões de pessoas que foram capturadas no começo renderam compartilhamentos virais que com certeza chegou a todo o eleitorado norte-americano. Realmente é uma ideia genial. Então foi essa a estratégia de marketing que a Cambridge Analytica usou nas eleições norte-americanas. E tudo indica que deu muito certo. Mas qual foi o grande problema nisso? O maior deles é que, neste caso, os dados foram obtidos para um fim específico, lembra? O usuário do Facebook clicou lá nos termos, aceitando dar seus dados para receber os resultados daquele app, This is Your Digital Life. E esses dados foram vendidos no final para quê? Para marketing político. Aí está a importância de termos regras claras sobre o uso dos dados pessoais obtidos em nosso mundo digital, onde a cada nova geração, mais e mais dados são informados para a plataforma. Quanto mais nova a pessoa, ela informa mais dados sobre seu comportamento, seus gostos, seu dia a dia. A Cambridge Analytica tinha como slogan
fornecer a informação certa à pessoa certa no momento certo é mais importante do que nunca. Eu digo tinha porque a Cambridge, depois desse escândalo aí, ela fechou, né? Fechou a porta. Mesmo que ela conseguisse, ela estava na justiça, mesmo que ela conseguisse superar os processos, a imagem dela foi manchada com relação a isso. Então, voltando a esse slogan da Cambridge, né? E essa é uma verdade. E por isso várias empresas estão trabalhando com Big Data. Eu ouvi até dizer que um time alemão de futebol está usando análise em Big Data para contratar jogadores de futebol e está tendo muito sucesso com isso, né? Então, informação certa para a pessoa certa na hora certa. Essa próxima frase aqui, a diferença é quando eu crio uma realidade na medida certa para alguém, pois sabe que ela é mais suscetível. É uma frase do Christopher Wylie, que foi o pesquisador que desenvolveu o algoritmo na Cambridge Analytica. Então, essa frase é uma resposta à pergunta de qual é a diferença entre a propaganda política tradicional e a propaganda política feita, direcionada por algoritmos dentro de uma rede social. Que você cria uma realidade que a pessoa vai estar muito mais suscetível a aceitar, porque ela vai estar de acordo com a mentalidade, com o pensamento daquela pessoa. O Christopher foi a pessoa também que colocou a público essa estratégia da Cambridge Analytica. Ele expôs o caso, o Facebook, etc. Então foi ele que nos fez saber sobre isso. A verdade é o seguinte, quando você tem esses milhões de dados, você consegue trabalhar com esses dados para mostrar a cada indivíduo apenas a parte do candidato que seja interessante a ele, né? Outra coisa que o Christopher disse também, que o Brexit não teria ocorrido sem a Cambridge Analytica. Segundo ele, a Cambridge conseguiu influenciar a decisão dos países para aderirem ao bloco de saída da União Europeia. Pesado isso, né? Mas é a declaração dele. Bom, vamos a mais alguns dados aqui. No caso da Cambridge, uma coisa interessante é que muitos pensam que foi roubo de dados, mas não foi isso. O que ocorreu foi que os dados foram usados de forma diferente, né, para o qual eles foram capturados. Foram pegos para um motivo e usados para outro motivo, inclusive foram vendidos, né, de forma que não deveriam ter sido vendidos. Uma outra coisa que aconteceu, né, em outubro de 2018, o Facebook foi hackeado e foram extraídos dados de 30 milhões de usuários. É muita gente, pessoal. Vamos lá. Um pouco mais recente agora, este ano, em maio aqui de 2019, uma falha no WhatsApp permitiu que se você apenas recebesse uma ligação, nem precisava atender a ligação pelo WhatsApp, só de receber, já seria instalado um malware no seu aparelho que dava acesso ao hacker ou à pessoa do outro lado do seu celular, as suas fotos, vídeos, ligações feitas e mais que isso, acesso à câmera, microfone, olha só. Logo depois da descoberta, o WhatsApp lançou um fix para a correção do problema, tá? Se o seu WhatsApp está aí atualizado, você não terá problema algum com relação a isso. E o que o futuro nos reserva, pessoal? Com esse tanto de dados disponíveis, com essa vida cada vez mais digital. Então, o que eu queria compartilhar agora nessa primeira etapa do vídeo é o poder desses dados que estão disponíveis na nossa grande rede mundial. E com isso, lógico, mostrar a importância de uma regulamentação sobre o uso deles. Na próxima etapa do vídeo, eu vou fazer uma introdução à Lei número 13.709 de 2018, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. Então, principal ponto, o objetivo. A grosso modo, né, o objetivo da lei é garantir a liberdade, a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo, ou seja, o conhecimento do que será feito com aquele dado. Vamos ler aqui o artigo, que é o artigo 1º da lei, tá? Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Em resumo, o que temos? Em primeiro lugar, garantir a liberdade de nós, cidadãos, pessoas físicas, com respeito aos nossos dados coletados, armazenados e tratados nos mais diversos sistemas e serviços que utilizamos diariamente. Depois, garantir que esses dados que fornecemos para ter acesso aos produtos, serviços, facilidades, etc., sejam privados e restritos
apenas para aquele a quem fornecemos os dados. E por último, garantir que esses dados não sejam usados, na verdade, sem que eu perceba para que me influenciar para algo que eu não estou buscando, ou seja, que os dados sejam usados única e exclusivamente para seu propósito inicial, sem desvio, sem truque, sem venda de dados e etc. E como chegamos na LGPD? Né? Como é que foi o caminho para desenvolvermos essa lei? Apesar de muitos não saberem, o estudo desse tipo de regulamentação já tem mais de 9 anos no Brasil. Ele começou aí, no breve histórico, em 2010, quando foi feita uma consulta pública do Ministério da Justiça, que teve mais de 2.500 contribuições. A partir dela, entre 2012 e 2013, foram elaborados 2 projetos de lei, o PL 4061 e o PLS 330. Em outubro de 2015, o texto base foi aprovado pelo CCT, que é a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Já do outro lado do oceano, lá nas Europas, a União Europeia aprovou a Lei de Proteção de Dados, a GDPR, em abril de 2016, com prazo de 2 anos para entrar em vigor. Em maio de 2016, tivemos uma nova consulta pública no MJ e resultou no PL 5.276 de 2016, um novo projeto de lei. Bom, eu tenho certeza que o caso da Cambridge Analytica, que ocorreu em março de 2018, colocou foco novamente na necessidade de uma lei de proteção e privacidade. Em maio de 2018, a GDPR entrou em vigor, lá na União Europeia, valendo para as empresas que fazem parte do bloco e empresas que têm negócios lá na União Europeia. Já em agosto de 2018, foi aprovada a Lei 13.709, a nossa LGPD, com previsão de entrada em vigor dali a 2 anos. A lei abrange todas as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que fazem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais em meio digital ou físico. Todos esses dados terão que se enquadrar à regulamentação até agosto de 2020, pessoal. Beleza? Então, repetindo, a lei vale para toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que trata dados pessoais em meio físico ou digital, ok? É um desafio, lembrando que agora em junho de 2019 temos pouco mais de 1 ano para nos adequarmos. Dentro da lei temos 3 perfis, que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre eles, sobre cada um deles, e a lei trata de 10 princípios fundamentais no tratamento de dados pessoais. Então, o primeiro princípio, finalidade, ou seja, o dado pessoal tem que ter um fim específico e só ser usado para esse fim, sem desvios de caminho, vendas de dados, etc. O número 2 é a adequação. Os dados devem ser usados somente para a sua finalidade original. Por exemplo, dados coletados durante a compra não podem ser usados para envio de propaganda, a não ser, claro, que tenha uma aprovação expressa do titular, que a empresa peça aprovação para isso. Caso contrário, não pode ser usado para um princípio diferente. O terceiro princípio, necessidade. O tratamento deve ser limitado ao mínimo necessário para o objetivo informado. Ou seja, se um site de compra necessita de seus dados para enviar uma remessa, ele não pode solicitar dados que não sejam usados para esse fim, como estado civil, gênero, número de filhos e etc. O quarto, livre acesso. Deve ser provido aos titulares consulta facilitada e gratuita dos seus dados que foram armazenados e estão sendo tratados, bem como a possibilidade de alteração, exclusão, entre outras que veremos mais adiante. O quinto, qualidade. Deve-se garantir a exatidão, clareza, relevância e que os dados sejam atualizados, tanto os dados originais como os dados transformados, de alguma forma. Tá bom? Transparência. Deve-se garantir a prestação de informações claras e acessíveis aos titulares sobre seus dados e os tratamentos realizados. Isso pode, inclusive, facilitar a saída das tão famigeradas listas de operadoras de telefonia que insistem em ficar nos ligando, diariamente. Imagina você ter um acesso facilitado aos dados que elas têm sobre você aí, poder excluir
Ia ser o paraíso, ou vai ser o paraíso, né? O sétimo dado, o sétimo princípio, desculpa, segurança. Deverão ser adotadas medidas técnicas e administrativas capazes de proteger os dados de acesso não autorizados. No capítulo 7 da lei, há uma seção só sobre isso, as medidas que deverão ser adotadas, tá? Oitavo, que é o princípio de prevenção. Então não basta agir reativamente. Se quer trabalhar com dados pessoais, deve-se adotar medidas de prevenção contra qualquer acesso ou uso não previsto ou não autorizado. O capítulo 2 da seção 7 fala sobre as boas práticas e governança da segurança e privacidade que deverão ser adotados. 9. Não discriminação. Isso a gente fala de modo direto ou indireto. O que eu quero dizer? Uma discriminação indireta. Negar empréstimo pessoal com base na cor da pele ou no sexo da pessoa, sei lá. Então, o tratamento de dados não pode expor a pessoa diretamente ou colocar em uma situação de desvantagem dos demais por critérios raciais, éticos, religiosos e etc. Tá? E, por fim, responsabilização e prestação de contas. As empresas, entidades e órgãos deverão criar duas figuras que falaremos mais adiante, que é o controlador e o operador de dados. Eles serão responsáveis pela organização e estar compliance com a nova lei. A multa pelo não cumprimento é de aplicação diária, tá? Até até inconformidade forçada. É limitada a 2% do faturamento ou até 50 milhões de reais, o que vier primeiro. Quem irá fiscalizar o cumprimento da lei será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que está sendo montada e será ligada diretamente à Presidência da República. Lembrando que a lei entra em vigor em agosto de 2020. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre cada perfil previsto na LGPD e os direitos e deveres de cada um. Nesse ponto, eu vou abordar rapidamente alguns desafios, né, do ponto de vista de tecnologia, contudo, sem aprofundar ou entrar em maiores detalhes administrativos ou técnicos, coisa que eu quero fazer em um outro vídeo. Então, o primeiro perfil é o titular, que é a pessoa física que terá seus dados armazenados e tratados. Os principais pontos a serem observados com relação ao titular são: então, ele tem que ter possibilidade de aceitar ou não a coleta, ou seja, além de ter um mecanismo de aceite para que o titular dê o seu aval antes da captura, deve também haver uma maneira de mostrar que esse aceite foi colhido, tá? Então, segundo, ter acesso total aos dados armazenados com possibilidade de visualização, alteração, exclusão. Isso tem impacto considerável no sistema de informação, porque nem todo sistema provê uma interface para que o usuário final, ou nesse caso o titular, acesse os seus dados. E isso é obrigatório, tá? O terceiro, o titular tem que ser avisado sobre os tratamentos dos dados, sobre o tratamento dos dados e quem está fazendo esse tratamento. Isso também acaba gerando um requisito de automação de alertas, porque durante o tratamento dos dados, imagina milhares de dados, você tem lá na sua base de dados, e você não conseguir automatizar esse alerta de alteração de tratamento. Simplesmente fica inviável você ter os dados armazenados, tratar esses dados, se você não conseguir automatizar esse alerta. Próximo. Receber comunicação sobre alterações, mesma coisa que o requisito acima. O ideal é que o sistema possa avisar automaticamente o titular. Ser comunicado em caso de acessos não esperados. Então, teve algum vazamento de dados, acesso não esperado, uso indevido, qualquer coisa, qualquer falha que afetou o dado, deve ser comunicado ao titular imediatamente. Veja que o titular deve ter um canal de comunicação aberto com quem está tratando os dados. Isso também é uma coisa que é um desafio. E, por fim, ter capacidade de anonimizar os seus dados, ou seja, retirar qualquer informação capturada que o identifique como indivíduo. Por exemplo, nome completo, documentos pessoais e coisas assim. Novamente, muitos sistemas não estão preparados para esse requisito, tá? Então, acabando o titular, o próximo perfil é o controlador. O controlador é o responsável pelo tratamento dos dados. Toda organização que trabalha com dados pessoais terá que definir esse papel dentro de seus quadros de funcionários ou servidores
E os principais pontos que a lei aborda sobre ele são, então, primeiro, o controlador deve garantir que somente pessoa autorizada tenha acesso aos dados. Esse requisito traz grande desafio para a TI, né? Porque muitas vezes os dados são espalhados em vários bancos de dados, de sistemas diferentes, com permissões diferentes, e às vezes mais do que isso, muitas vezes o próprio pessoal de TI tem acesso restrito a esses bancos de dados, o que não pode ocorrer. Outro, manter a segurança física contra perdas, roubos, alterações. Normalmente esse ponto já é bem visto pelas empresas, com iniciativas como backup, firewall, anti-malwares e ferramentas do gênero. Mesmo assim, deve-se tomar cuidado com quem tem acesso à alteração dos dados. O cara pode roubar, a própria pessoa que tem acesso, pegar esses dados e furtar, né? Outro, que até complementa o anterior. Manter registro de todo o tratamento e acesso aos dados. Esse é um ponto importantíssimo também, porque é um desafio. Qualquer tratamento, qualquer acesso, seja para visualização, para alteração, ele tem que ser registrado. Tal dia o dado foi acessado por fulano de tal hora, apenas leitura, tal dia outro fulano acessou para alteração. Pensa nisso multiplicado por todos os dados pessoais armazenados em sua organização, todos os sistemas que lidam esses dados, todas as pessoas envolvidas no processo. É uma matriz gigantesca que você tem que controlar. O outro, falamos bastante, quando falamos do titular, a gente falou bastante sobre a questão que é a responsabilidade do titular receber os alertas e quem tem que mandar é o controlador, tá? É bom automatizar isso daí. Outro, definir e implantar boas práticas de governança. A NPD irá cobrar isso, que o controlador tem uma política documentada de boas práticas de governança e, além disso, um plano de respostas a incidentes e remediações de danos. Aconteceu imprevisto, teve incidente, houve dano. Qual é o seu plano para responder aos impactos disso? E por último, garantir que o operador cumpra as normas. Então, a responsabilidade dessa figura do controlador garantir que o operador cumpra as normas da LGPD. E agora vamos para o operador. O operador é aquele que vai realizar o tratamento dos dados. Ele deve seguir as orientações do controlador e obedecer a todas as normativas da LGPD. Algo importante a dizer é que não são apenas dados pessoais de clientes que estão sujeitos à regulamentação, dados internos também. Aí você me pergunta, como assim dados internos? São dados de funcionários, colaboradores, fornecedores, né? Enfim, toda aquela fichinha que você preenche, até a fichinha do dentista que você preencheu ali com seus dados, esses dados estão sujeitos a essa regulamentação, são dados pessoais. E nós não devemos enxergar essa lei apenas pelo aspecto das obrigações, a coisa chata da lei, né? E ter que se adequar, etc. Mas também sobre o aspecto do avanço, da garantia da privacidade, do respeito aos cidadãos, da liberdade em tempos digitais, onde quem não tem seus dados na grande rede não existe praticamente, não faz nada hoje em dia, né? Sabemos que há aspectos administrativos, jurídicos e processuais envolvidos, o que pode trazer uma impressão de complexidade, né? Então, todo o processo ele é complexo. E realmente toda mudança traz alguma complexidade no início, principalmente pela mudança de cultura que é necessária para isso. Sendo necessária uma avaliação de cada caso, elaboração de processos claros, objetivos e, acima de tudo, práticos, né, que possam ser aplicados, e também uma adequação de ferramentas ou até a adoção de novas ferramentas de apoio a todas as mudanças de controles que vão ser necessários. Como eu disse no início, neste vídeo não vou falar sobre as ferramentas, mas vou deixar o mesmo recado que eu deixei na apresentação sobre a Akamai Technologies, tá? A Akamai é muito conhecida pela sua rede CDN, que disponibiliza a performance e entrega de aplicações web. Mas no Brasil, poucos sabem que a Akamai há mais de 20 anos trabalha com segurança da informação, com uma visibilidade média de 30% de todo o tráfego da internet, que dá realmente um conhecimento imenso de todos os malwares que circulam por aí. E recentemente, agora, ela comprou uma ferramenta chamada GenRain, né, de gestão de identidade e acesso, que é compliance com os requisitos de gestão de identidades que estão na lei geral. Caso queira saber mais, deixe a mensagem aqui nos comentários, manda um e-mail. Eu também vou deixar aqui nos comentários no PDF com esse slide
E-mail está aí na tela, caso queira conversar um pouquinho mais, dar alguma sugestão, dicas, ou até aprofundar o debate. Afinal, em tecnologia, ninguém sabe de tudo. Vamos trocando ideias e avançando sempre no conhecimento. Então, pessoal, fique à vontade para entrar em contato, ok? Por e-mail ou nos comentários abaixo. Até a próxima e um grande abraço a todos.